Olá! A deficiência auditiva é responsável não apenas por problemas de comunicação, mas também de acesso à educação, fazendo com que a taxa de alfabetização seja menor entre as pessoas surdas. Nossa Constituição prega como direito de todos a possibilidade de uma vida digna e o exercício pleno da cidadania. No entanto, imagine como é o cotidiano de uma pessoa deficiente auditiva que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua em um país que poucos a conhecem e que faltam intérpretes para fazer a ponte comunicativa com os ouvintes. Pensando em oferecer maior autonomia para que possam viver em condições de igualdade com todos os demais cidadãos, é que o deputado Cássio Andrade, do PSB do Pará, apresentou o projeto de lei que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e torna obrigatório o cardápio em libras em restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares. Deputado, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre a proposta? Olá, Cristiane, tudo bem? Muito obrigado. Estamos aqui prontos para fazer esse debate, que é um assunto de suma importância, né, para a nossa sociedade. Deputado, o Estatuto da Pessoa com Deficiência representa uma grande evolução para toda a sociedade brasileira, mas ele não é perfeito. E existe espaço para aprimoramento e, como mostra a sua proposta, ele tem coisas ainda para evoluir. Como é que surgiu a ideia do projeto? Bom, Cristiane, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, e eu confesso que esse tema surgiu na minha vida e na minha ação política de uns 3 anos para cá. Tem uma professora chamada Carol aqui no estado do Pará, uma professora concursada que me trouxe essa pauta e eu de antemão já fiquei muito interessado, participei de alguns eventos, de algumas palestras, inclusive sessões especiais que nós fizemos o debate, e eu fui descobrir esse universo gigantesco, né, de pessoas que têm deficiência auditivas, né? Se você não tem um parente na sua casa, dificilmente você consegue enxergar esse mundo, né? E nós enxergamos através de uma professora que nos trouxe essa pauta. O IBGE diz que, estatisticamente, o Brasil tem cerca de 10 milhões de brasileiros que sofrem de alguma deficiência auditiva, e das quais quase 3 milhões são totalmente surdos. Então, assim, só para tentar entender um pouco, eu estive esse domingo agora na cidade de Marituba, conversando com a população num evento de cidadania, e encontrei um pai de uma filha surda, né, e ele estava me relatando a dificuldade que ele tinha, porque para nós que não vivemos esse universo, né, a gente não tem muita ideia, mas ele me relatando que a primeira língua dela, da filha dele, é a língua de Libras, né? Foi o que ela aprendeu, porque ela já nasceu surda, né? Então ela não teve esse contato que nós temos com a língua portuguesa, com a escrita, com todo esse universo da língua portuguesa, essas pessoas não têm. O primeiro contato dela é através das Libras, né? São sinais de muita dificuldade para se fazer, não é fácil. Eu mesmo já tentei, inclusive no meu programa de política, eu mesmo tentei fazer alguns sinais, não é fácil, eu fico muito admirado. E pensando nisso e nessa convivência que a política me trouxe, né, nós elaboramos esse projeto de lei, mas não só esse, também outros, que cria a obrigatoriedade que restaurantes, bares e similares tenham a obrigatoriedade de fazer um videozinho no aplicativo, hoje em dia é tão simples, né, onde esse cidadão possa se incluir socialmente, né? Porque a pessoa que é surda e que faz os sinais de Libras, ela chega em todos os ambientes e não tem ninguém para fornecer esses sinais. Então, a ideia é fazer com que essa pessoa se sinta bem. Por mais que às vezes ela saiba a língua portuguesa, possa ler um cardápio, isso pode acontecer, mas também existem casos de pessoas surdas que só sabem se comunicar pelos sinais. Então, o projeto de lei foi pensando nisso. E esse projeto vai ser debatido na comissão e ele está aberto para sugestões de outros deputados, para pedir também realizar uma audiência pública para chamar pessoas ligadas à defesa das pessoas com deficiência auditivas, para dar ideias, sugestões, porque, a princípio, nós colocamos restaurantes com até 80 cadeiras, né? Capacidade de até 80 pessoas. Mas esse número pode ser rediscutido dentro dessa comissão para que a gente possa trazer mais inclusão social a essas praticamente 10 milhões de pessoas que têm algum problema auditivo no nosso país. Deputado, pelo texto, os estabelecimentos
como o senhor falou, né, com lotação superior a 80 lugares, terão, no mínimo, um cardápio em libras à disposição dos clientes. No entanto, a deficiência auditiva não é facilmente percebida, o que implica em fazer um treinamento aos funcionários para que tenham uma abordagem correta, tanto ao oferecer o cardápio quanto para receber os pedidos. Seria necessário um treinamento complementar em libras para essas equipes de atendimento? Sim, tudo é possível. As próprias empresas, e hoje está sendo uma exigência cada vez maior, né? As empresas têm essa consciência social. E não é um absurdo falar em cardápio em livro, algumas pessoas até, mas é um absurdo, às vezes o restaurante vai ter que contratar uma pessoa para fazer um vídeo para deixar à disposição. Se você pegar o Brasil de 30, 40 anos atrás, né, eu posso aqui citar exemplos como o Estatuto do Idoso, eu posso citar o exemplo como o caso de que nós não usávamos cinto de segurança sequer. Né? Eu tenho 40 anos, eu me lembro quando era criança, a gente pegava a estrada com toda a família e ia uma única pessoa dentro do carro com cinto de segurança. Hoje, ninguém se sente confortável em não usar cinto. Então, tudo faz parte de um processo de evolução. Hoje você chega no estacionamento dos shoppings, locais, pontos de comércio, você tem vaga do idoso, vaga do deficiente, você tem até vaga específico para pessoas que sofrem do aspecto autista. Então, a sociedade está num processo de evolução constante e trazer esses temas à pauta, num primeiro momento, pode até impactar, mas vai gerar uma dificuldade, por que isso? Não, a sociedade se adapta e cria mecanismo para que, no futuro, a gente possa viver num país com inclusão social, assim, 100%, né, de todos nesse país. Então, os restaurantes obrigatoriamente vão tomar essa atitude. Quem se moderniza nessa pauta, como também na pauta do meio ambiente, né, ou seja, consciência ecológica, já tem um rol de clientes maior buscando empresas que defendem o meio ambiente. Eu estou aqui fugindo um pouco da pauta, mas fazendo um comparativo também nessa pauta de inclusão social, ou seja, há uma simpatia muito maior por clientes que, mesmo não tendo deficiência auditiva ou não tendo nenhum familiar com deficiência, desse cliente ser mais atraído, né, pelo fato daquele restaurante, daquele local onde o cidadão vai, enfim, almoçar com a família, jantar, pelo fato dele ter tido essa iniciativa, o próprio cliente valorizar isso e buscar mais. Então, há esse clima e esse projeto de lei vem justamente nesse intuito de trazer inclusão e trazer esse universo que muitas vezes é invisível para nós, da sociedade como um todo, né, ele se tornar visível, que a gente possa dar atenção a essa pauta tão importante. Não só essa, são muitas outras, os cadeirantes, as famílias que têm algum filho ou algum parente com deficiência, com aspecto autista, e eu, inclusive, tenho projetos de leis também tratando sobre esse aspecto, né, do autismo, do cego, né, que é um outro problema, inclusive um projeto que trata sobre placas, né, de sinalização nas ruas com as letras em braille para a pessoa poder tocar, a pessoa cega, né, e poder ter enfim, a sua acessibilidade, a sua inclusão social. Deputado, a gente sabe que, embora a legislação assegure o direito das pessoas com deficiência, muitos restaurantes ainda não cumprem as normas. Uma pesquisa realizada aqui no Distrito Federal apontou que apenas 32% dos estabelecimentos têm algum tipo de acessibilidade, como um cardápio em braille, um garçom fluente em libras, banheiros adaptados. O que causa a baixa conformidade legal? Seria a falta de fiscalização e de punição ou a falta de conscientização e educação? Olha, é um pouco dos dois, Cristiane. Quando você vai nos países evoluídos, ricos, com igualdade social, você percebe que com esses povos existe uma cultura, a cultura cívica, né? A cultura de respeitar as leis, a cultura de ajudar o próximo, não por vaidade, mas ajudar o próximo porque é o meu dever cívico ajudar um deficiente, ajudar um cadeirante. Eles não fazem isso como o brasileiro muitas vezes faz, para postar, para dizer que fez um ato bonitinho. Não, esses países têm essa cultura de fazer o que é certo fazer, independente de qualquer aspecto. Então, eu acredito que falta um pouco para nós brasileiros, nós, incluindo eu e todos nós, essa cultura cívica de entender a complexidade que é uma sociedade.
E segundo, logicamente, a falta de fiscalização, porque o ser humano, né, ele comete uma infração ou deixa de cumprir uma legislação ou pela falta da cultura, como eu disse aqui há pouco, né, ou pela falta de alguém que os puna por isso. Então, eu diria, Cristiana, que é uma junção das duas coisas, essa cultura social e também essa questão que você muito bem disse da falta de fiscalização. O melhor e o mais correto é que houvesse a cultura social, como eu disse, né, o cinto de segurança. Quem há, sei lá, 20 e poucos anos atrás usava cinto de segurança? Ninguém. E veio a cultura e hoje todos nós usamos. Para encerrar, deputado, qual é a situação do projeto hoje e quais são os próximos passos? Sabendo que esse é um ano de eleição e a gente tem um calendário meio complicado e restrito para ele poder evoluir. É um projeto até que tem um percorrer relativamente simples. Ele está na comissão de pessoas com deficiência, né? Essa comissão vai fazer esse debate, se for aprovado, vai receber propostas, etc. Se for aprovado, vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Sendo aprovado na CCJ, encaminha-se para a criação da lei, né? Para a homologação da lei, o que nós todos queremos, que num futuro bem próximo a gente possa alterar o estatuto da pessoa com deficiência através dessa proposta e as pessoas que sofrem por algum tipo, né, de surdez e a vida deles é a vida da língua Libras, possa ter essa acessibilidade no restaurante. A gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite, a gente sabe que não é simples, mas tem que começar. E a gente está com esse primeiro passo aqui, dando esse início desse debate, que é o único projeto de lei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que trata sobre esse assunto. Então, eu espero que os colegas se sensibilizem, possam contribuir com novas ideias, né, alteração, até se for o caso, eu estou disponível para fazer esse debate, e no futuro, bem em breve, ver essa lei sendo promulgada e alterando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Palavra Aberta.